Vejam só, uma coisa que precisa ficar clara, cada vez mais clara para as pessoas, é que os sistemas e o capitalismo é mestre em criar simulacros de si mesmo, né? Ele é mestre, isso está cada vez mais visível no mundo, em vender os seus mais graves problemas, os seus mais visíveis e flagrantes problemas, como se fossem soluções dos seus próprios problemas. Então, isso vocês podem até já ter reparado, tá, nos seus cotidianos, em qualquer área, isso é muito visível, mas eu tenho 3 exemplos muito claros. Por exemplo, uma primeira-dama em estado crítico, ou de abuso, ou como puta, né? E quando eu digo puta, eu digo com uma consciência muito clara, muito limpa, porque foi um termo que um conhecido meu venezuelano usou quando ele falou assim, a gente conversando sobre política. Hoje em dia quase todo papo esbarra em política, e ele estava meio indignado, né? Ele mora aqui e tal. Lógico que eu falei, você reclama, mas mora no Brasil, porque lá o seu país está problemático. Mas eu falei assim para ele, ele falando indignado para mim, né? Vocês têm um velho abusando de uma moça e vocês não fazem nada. Eu falei, esse é o menor dos problemas, né? Desde o golpe, contra um governo ruim, mas um golpe. Esse é o menor dos problemas. Mas, e ela pode se separar? Eu falei para ele, ela pode se separar. Então ele falou assim, então é muito mais fácil chamá-la de puta, né? Um velho com uma puta, que exemplo eles dão para a família? Eu falei assim para ele, família é uma coisa ultrapassada, é uma instituição falida, ultraconservadora. Ele falou assim, ultraconservadora, mas aceita um velho abusando de uma moça, ou um velho com uma puta, não interessa. Não, entrar nos termos pessoais particulares é outra história. Mas são figuras públicas, então, que representam inclusive a sociedade. Eu falei assim para ele, sim, família é falida, ultraconservadora e paradoxal. Ele se matou de rir. E por que paradoxal? E aí eu expliquei para ele. Porque ela foi vendida pela e para a cretina classe média brasileira, que vive desses valores ilusórios, né? Como valores familiares, religiosos, sociais, econômicos, foi vendida como bela, recatada e do lar. Então, uma mesma mulher em situação crítica, de abuso flagrante e visível, de subserviência flagrante, visível, de caso de machismo flagrante e visível, ou como puta flagrante e visível, é vendida como o mais perfeito modelo de mulher, de esposa, de primeira-dama da classe média, da cretina classe média que vive desses valores. Então percebe o simulacro? Percebe como é ridículo, é patético vender algo cujo problema é flagrante, visível, problemática a questão, como se fosse maravilhoso, como se fosse o adequado. E parece que a primeira-dama da Argentina também teve uma capa mais ou menos assim, em que ela foi vendida dessa forma, do atual presidente. Então é isso que as pessoas precisam acordar. Você vejam, por exemplo, Donald Trump, que faliu 6 vezes e que é vendido como o grande empresário, um grande administrador. Sem contar outros aspectos desprezíveis, pessoais e públicos dele. Inclusive com a sua própria mulher, né? Os americanos estão pesando em cima disso, da condição da primeira-dama norte-americana, que é uma condição também de subserviência. Mas, como eu gosto sempre de falar, é uma questão de 2 lados, né? A pessoa se deixa também. Não importa se é mulher ou homem. E, como terceiro caso, o prefeito de São Paulo, que ele próprio disse, né? Eu não sou político, eu sou empresário. Em outras palavras, eu estou fora desse sistema aí que não deu certo.
Quando, na verdade, percebam que ele, como empresário, ele é do tipo mais integrado ao sistema, com todos os seus pontos positivos, o sistema com todos os seus pontos positivos e com todos os seus descalabros, né? Ele é do tipo mais integrado ao sistema, seja no flagrante rentismo, no flagrante patrimonialismo, ou na relação incestuosa e promíscua entre classe empresarial e capitalistas e a classe política. Inclusive é muito engraçado, quem mais defende o Estado mínimo, não comentaristas de internet, mas empresários ou liberais, qualquer coisa assim que defendem o Estado mínimo, é quem mais se serve do Estado, né? E todas essas revelações cotidianas de corrupção já que remontam às décadas, quiçá os séculos, mostram muito bem essa relação incestuosa e promíscua entre a classe empresarial, entre capitalistas, entre a classe dominante como um todo e políticos, e o poder, e o governo, e o Estado. Então é ridículo, né? O capitalismo, com todos os seus problemas graves, de crises, de corrupção e tal, e injustiças sociais e outras áreas que não deram certo e que não dão certo, vende essas figuras como se elas fossem redentoras daquilo que elas próprias, é isso que as pessoas precisam dar conta, elas próprias provocam. Então não adianta colocar essa gente lá como se elas não estivessem já inseridas no sistema, como se elas não tivessem uma parcela de responsabilidade por todos os elementos críticos em relação ao sistema que a gente vive. É isso que a gente precisa acordar e, cada vez mais, entender. Caso contrário, a tônica dominante vai ser sempre o simulacro que movimenta rebanhos, né? Que é o que tem acontecido. Rebanhos e rebanhos sendo enganados. Sobretudo pelo capitalismo, mas também por qualquer outro ismo.